A próxima aula é a respeito de farmacologia e desenvolvimento tecnológico na área de drogas e manipulações de produtos sintéticos e naturais para beneficiamento da saúde humana. Em momento nenhum, este professor está induzindo que alunos utilizem fármacos de maneira desregrada e sem a confirmação médica. Por favor, tratem este vídeo apenas como uma maneira educativa e didática de compreensão de como a química orgânica está ao nosso redor. Obrigado. Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao fim dessa aula de farmacologia e de toxicologia, né? Então agora a gente vai realmente entender o porquê, né? Como que isso acontece, as formas, né? Mais variadas de fármacos que nós temos, e eu separei alguns, tá? Mas antes de mais nada, vamos compreender o que que é droga, tá? Para algumas pessoas eu já comentei, né? Para algumas turmas eu já comentei, para outras turmas eu ainda não tinha começado a falar sobre esse tema, tá? Mas droga, segundo a Organização Mundial de Saúde, é qualquer substância que altera o funcionamento biológico de suas ações químicas, né? Por suas ações químicas. Ou seja, é qualquer substância que altere seu estado natural, tá? Então, chocolate, café, refrigerante é considerado uma droga segundo esses critérios, tá? É claro que aí a gente está meio que generalizando. Sim, estamos meio que generalizando. Mas, segundo a OMS, é essa classificação, tá? Só que tem um detalhe. Você, 3 horas da manhã, se você tiver com vontade de, por exemplo, comer um chocolate, você não vai, por exemplo, se colocar em risco, sair da sua casa e ficar andando no meio do ermo para poder ir atrás de um chocolate, correto? Você vai sair do seu quarto, verificar que não tem chocolate disponível e vai voltar para a cama e falar, amanhã eu compro. Já uma pessoa que é dependente de determinada substância que altera o funcionamento químico da cabeça dela, ou funcionamento químico de ou qualquer outra parte do corpo dela, ela vai se colocar em uma situação de vulnerabilidade. Aí sim nós temos um problema, uma problemática, tá? Então, alterações no funcionamento biológico, tudo pode ser classificado como droga segundo esses critérios. Agora, nós temos aquilo que eu vou chamar agora de drogas de abuso, tá? E aí a gente tem algumas, né, algumas drogas que, ao serem ingeridas, elas podem tratar, elas podem alterar o funcionamento biológico do corpo de forma transitória ou de forma permanente, tá? E aí é o que nós temos de problemática, tá? Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para próximo da minha boca, tá? Então, a dependência química, pessoal, ela é caracterizada por não conseguir controlar o consumo de drogas, tá? E ele vai agir de forma impulsiva e repetitiva, tá? Essa dependência química, né, o dependente químico, ele vai ter a dependência física e a dependência psicológica, tá? Na dependência física, a gente tem alguns sintomas, tá? Que são aqueles efeitos adversos, tá? Que são provocados pela falta do uso daquele fármaco ou daquela substância. Agressividade, alterações de humor, tá? E aí nós também temos a dependência psicológica, né? A pessoa ela começa a criar paranoias, ela começa a ficar com disforia, fissura por ter aquilo, por não ter aquilo, tá? E estados onde a abstinência ela é mais grave, aí nós temos algumas outras problemáticas, tá? Nós temos as problemáticas que as pessoas elas entram para o mundo do crime para poder saciar, né, a falta que aquele fármaco, né, que aquela substância não está presente na vida dela, tá bom? E aí eu mostro para vocês como que é o sistema de recompensa para a maioria dessas substâncias, né? Então, pessoal, nós temos aqui uma célula, um neurônio, perdão, nós temos um neurônio e nós temos ali os sistemas de
que envolvem o neurônio, tá? E esses sistemas que envolvem, a gente chama de GABA, tá? O GABA, ele funciona como um conectorzinho, tá? Que ele vai ligar e desligar algumas funções no neurônio. Por exemplo, opioide, maconha, álcool, peraí que eu tô fugindo. Álcool, maconha, eles são aderidos, eles são atraídos para o receptor GABA, e é justamente no receptor GABA que acontece todo o processo de disforia, tá? De as alterações, tá? O sistema de recompensa cerebral funciona justamente por causa disso. É no receptor GABA que fica nos neurônios, tá? E aqui eu estou falando de drogas do sistema SNC, tá? Que é aquelas que atuam direto no sistema nervoso central. Elas vão atuar no GABA, nos receptores GABA, e justamente nos receptores GABA é que elas vão funcionar como um sistema de recompensa cerebral, tá? Que é aquela sensação de felicidade, tá? E aí a gente entra nas drogas de abuso, tá? O que que são essas drogas de abuso? São aquelas drogas não prescritas de utilização intencional, excessiva, persistente ou esporádica, que são desvinculadas da prática médica aceitável, tá? Isso é caracterizado como drogas de abuso, tá bom? Então, nós temos N drogas de abuso, algumas delas são legalizadas, como, por exemplo, tabaco, né? E a, as bebidas etílicas. Quando eu falo bebida etílica, pessoal, eu estou generalizando, estou falando todos os tipos de bebidas etílicas, tá? Cerveja, vinho, vodka, cachaça, isso entra como uma droga de abuso, tá bom? Essas drogas de abuso, entram em algumas classificações. Elas podem ser depressoras, estimulantes ou perturbadoras, tá? As depressoras, elas são os psicolépticos. As estimulantes, elas são os psicoanalépticos, esses nomes sempre me confundem. E as perturbadoras são os psicodislépticos, tá? Essas são as três características de uma substância que atua no sistema nervoso, ou seja, que atua no SNC, tá bom? E aí, vamos entender como que funciona cada uma delas aqui. As depressoras, elas vão diminuir a atividade do SNC, tá? E aí nós temos as bebidas etílicas, né, o álcool de forma em geral, nós temos os opiáceos, temos as heroínas, os tranquilizantes e os hipnóticos, tá? Os estimulantes, eles vão aumentar a atividade cerebral, aumentar a atividade no SNC, tá? Ou seja, enquanto os receptores GABA nas drogas depressoras, né, quando o receptor GABA recebe essa droga depressora, ele vai diminuir a sua atividade, né, cognitiva, e a pessoa fica mais lentinha. Enquanto a estimulante não, quando o receptor GABA recebe essa substância, ele vai aumentar o fluxo de sangue ali, vai aumentar as sinapses, tá? E aí nós temos alguns exemplos, né? A anfetamina, a cocaína, a nicotina, a cafeína. Detalhe que, ó, nós temos aqui duas drogas que são legalizadas, nicotina e cafeína, tá? Então, observe que tem certas drogas que estão aí no nosso cotidiano, tá? Já as perturbadoras, essas aí são um pouquinho problemáticas, tá? As perturbadoras, elas vão modificar a atividade psíquica, ou seja, elas alteram a percepção e o estado de humor, pensamento e realidade. Detalhe isso, ela altera o estado de realidade. Então a pessoa ela não consegue mais diferenciar aquilo que está acontecendo de verdade daquilo que não está acontecendo, tá? Aqui nós temos o LSD, que é o ácido lisérgico, a cannabis sativa, MDMA, a ketamina, tá? Eu poderia citar outras aqui, mas nós temos essas quatro aqui que eu gosto de trabalhar com elas. E nós temos ainda
há algumas que são liberadas, né? Que são as LAN, né? Que são os fármacos LAN, aprazolam, clonazepam, diazepam. E nós temos também as classes Z, né? Zolpidem, Zolpidem. Então, eles também. E o detalhe que eles são liberados, né? Então, eles entram ali como drogas que modificam a percepção do estado de realidade, tá? As depressoras, as drogas depressoras, as drogas de abuso, elas produzem uma depressão geral, ou seja, elas produzem uma diminuição da sinapse por causa da conexão com GABA, semelhante aos agentes anestésicos, tá? Então, eles vão produzir uma intoxicação aguda. Detalhe, então, pessoal, que qualquer. Presta atenção no que eu vou falar agora. Qualquer quantidade de bebida etílica é prejudicial para o corpo. Não existe a quantidade tolerável pelo seu corpo, tá? Qualquer concentração vai te causar uma incapacidade de se concentrar e de tomar decisões corretas, tá bom? Nelas, a gente vai também ter uma diminuição, uma alteração da atividade cerebral, tá? Uma alteração quantitativa, então ela vai escalonando, né? Então ela começa com uma lentidão, uma sonolência, uma apatia, uma falta de coordenação motora, uma dificuldade de concentração, uma perca de memória, né? E aí entra aqui nessa classe, entra as bebidas etílicas, etanol, entre outros, os calmantes, que são os barbaticúricos, e os benzodiazepínicos. Gente, esses nomes sempre me confundem. Os benzodiazepínicos, tá? Inalantes, nós temos o éter, clorofórmio, acetona, cola de sapateiro, lança-perfume. Isso aqui é muito utilizado por jovens em festinhas, e eu espero, vou até chegar mais perto aqui, eu espero que os meus alunos não façam isso, tá? Tô dando essa aula aqui justamente para você, filhinho, parar com isso. Se você faz, para agora, tá bom? Então, continuando. Aqui nós também temos os opioides, tá? Heroína, morfina, codeína, xaropes. Xarope é o mais interessante, por exemplo, o Stamin. O Stamin, ele é classificado também como uma droga depressora. Dependendo da quantidade de Stamin que você toma, você vai ter uma lentidão, tá? O seu corpo vai ficar um pouco mais lento, tá? Anestésicos gerais, a ketamina, que é a espécie K, e o Boa Noite Cinderela, tá? Os estimulantes do SNC, né? Essa droga de abuso em especial. Nós temos um estímulo leve, e ele vai caracterizar por um aumento do estado de alerta mental e de a diminuição da fadiga. Com isso, a gente vai ter um aumento do estímulo, uma hiperatividade, um nervosismo e uma insônia. A pessoa, ela não tem mais controle do seu ciclo circadiano, tá? Estimulando demais o GABA, a pessoa ela pode causar convulsão, arritmia e levar ela à morte, tá? Paradas cardíacas e à morte, tá? Então, estímulos demais faz mal, a redução da atividade cognitiva também faz mal, ou seja, tudo em excesso vai lhe fazer mal, tá bom? Ah, com isso, a gente tem cocaína, e aqui, pessoal, eu gostaria de fazer um parêntese com vocês, que a cocaína, o crack, a Merla já foram já grandes problemáticas na nossa realidade, né, na nossa sociedade. Os problemas agora estão sendo esses aqui, ó, as anfetaminas, tá? Por quê? Porque as anfetaminas, elas estão sendo vendidas de forma descontrolada, tá? Como, professor? Olha aqui, ó, moderador de apetite. Quantos e quantos influenciadores de, né, fisiculturismo, não falam, eu tomo isso aqui porque me melhora, isso aqui reduz a minha vontade de comer. Isso é um moderador de apetite, tá? Isso é problemático, tá? Então, a sociedade agora mudou. Antes era a cocaína um dos grandes problemas na nossa sociedade, né, de drogas de abuso.
Agora são as anfetaminas, são os moderadores de apetite, tá? Outros drogas estimulantes, nós temos a cafeína, café, o chamate, o pó de guaraná, nicotina também, tá? Tabaco. Então, esses receptores, eles funcionam da seguinte maneira. Nós temos o receptor ah, alfa, alfa um, alfa 2, beta um e o beta 2. Quando nós temos ali um receptor de alfa, né? Quando o fármaco ou a substância ela vai para um receptor alfa um, nós temos a vasoconstrição, ou seja, a redução do fluxo de sangue. Nós temos uma resistência periférica, ou seja, o aumento da resistência periférica, ou seja, os dedinhos e os pezinhos, né, começam a ficar mais rígidos, aumento da pressão arterial, midiátrice, ou seja, o coração ele começa a bombear de forma descontrolada e um estímulo da contração do esfíncter superior da bexiga, ou seja, a pessoa ela começa a ter vontade excessiva de ir ao banheiro, tá? Agora, se a substância for para o receptor alfa 2, deixa eu só subir um pouquinho aqui, se ele for para o alfa 2, ele tem a inibição da liberação da noradrenalina, que é um estimulante ali, que é um- uma molécula controladora da, da sensação de cansaço, tá? E aí tem a inibição da liberação de insulina. Por isso que a pessoa, entra dentro da classe dos inibidores de apetite, né? Então a pessoa não tem a liberação da insulina ali no corpo dela. Se não tem liberação da insulina no corpo dela, o corpo dela não está sentindo falta de alguma coisa, né? Então, justamente por causa disso que nós temos por causa disso que os moderadores de apetite são o nosso grande problema atualmente, tá? Se for se a substância for por receptor beta um, nós temos taquicardia, tá? Aumento da lipólise, aumento da contração do miocárdio, tá? Então, taquicardia, lipólise, ela vai estar mais associada à cocaína, tá? Um estimulante também, tá bom? Se a substância for para o receptor beta 2, nós temos a vasodilatação, nós temos a redução da resistência periférica, broncodilatação, aumento da glicogênese muscular, tá? Liberação do glucagon e o relaxamento da musculatura uterina, tá? E aí, o que que significa tudo isso? A pessoa ela começa a ficar mais calma, tá? E aí, nesse caso, entra os anestésicos, tá bom? As drogas perturbadoras do sistema SNC. Então, continuamos falando ainda sobre drogas de abuso, tá? E aí entra-se aqui aquelas que vão alterar a percepção da realidade, tá? Então, a gente tem confusão mental, delírios, alucinações, despersonalização, tá? Descolamento com a realidade, distorção do espaço-tempo, tá? A pessoa ela não tem mais a cognição do que está acontecendo com ela ali, tá? E aí, o que que acontece? Quando nós vamos fazer uma análise, aí a gente faz o link com a aula passada, né? Quando nós vamos fazer uma análise toxicológica, os quadros de intoxicação, eles são causados por exposição de agentes xenobióticos, tá? Na maioria das vezes, eles vão apresentar sintomas e lesões específicas. Então, a utilização de anfetamina vai ter um tipo de lesão específica. A utilização de um barbacurítico vai ter um tipo de lesão específica. Então, ele vai requerer um método de análise próprio, tá? E a lei estadual, número 7.742 de 1982, ela fala o seguinte, que existem classes dessas substâncias. A classe um fala que essas substâncias, elas são altamente tóxicas para o homem, causando lesões sistêmicas, podendo possuindo propriedades carcinogênicas, tá? Teratogênicas, mutagênicas e que elas vão prejudicar o processo reprodutivo, tá? Aí entra aqui um fármaco que nós vamos estudar lá em isomeria chamado talidomida. Gravem esse nome.
talidomida. Gravem esse nome, tá? A classe 2 são medicamentos tóxicos que causam irritação severa na pele, tá? A classe 3 ela é pouco tóxica, causando uma irritação moderada na pele, e a classe 4 praticamente não tóxica, provocando uma irritação bem levinha na pele, tá? Ah, os mais graves problemas da sociedade moderna são as drogas de uso são de abuso, ah, sendo elas o álcool e aqui não falei, mas aqui no caso o Toretti e Pascali, que foram dois pesquisadores que lá em 2011 falaram sobre isso, eles falaram das psicotrópicas e o álcool, né? Mas agora eu complemento com os moderadores de apetite, tá? Que também entram como grandes problemáticas da nossa sociedade atual, tá? E aí nós temos uma problemática, né? Se eu tenho essa liberação de forma descontrolada desses fármacos, dessas drogas de abuso, nós temos isso entrando no mundo do crime. E a gente chama elas de DFC, que são as drogas facilitadoras de crime, tá? Essas drogas facilitadoras de crime são uma espécie de substâncias que permitem que as pessoas comita, né? Ou, gente, cometa ato sexual, roubo pouco ou nenhuma resistência da vítima, tá? Ou seja, a vítima fica totalmente exposta a esse agressor, tá? No Brasil, o Boa Noite Cinderela é o golpe mais conhecido, tá? Mas nós temos outros tipos de golpes que utilizam de drogas de abuso, né? De drogas liberadas, né? Liberadas para cometerem crimes, tá? Essas drogas já, os DFCs, eles vão permitir, né, que cometam esses crimes e os recursos que nós temos aqui são poucos, tá? São poucos para fazer a coação, tá? Tá mudando bastante, tá? O sistema judiciário está mudando bastante conforme o tempo está passando, muito bem, mas ainda temos ainda DFCs liberados de forma indiscriminada, tá? E como que essa nomenclatura, né, ela vai surgir? Ela vai surgir porque ela está facilitando que o agressor cometa crimes de estupro, né? Crimes sexuais, que não precisa ser exatamente o estupro, mas qualquer crime de importunação sexual ou inconveniência, tá? Que no caso seria o álcool ou outros tipos de droga, tá bom? Outros tipos de fármacos, vamos começar a utilizar os termos mais corretinhos, tá bom? E aí nós temos, como ela está facilitando tanta coisa, ela também está facilitando que a pessoa não tenha mais aquele senso da moralidade. Então, ela também vai facilitar o roubo, tá? Na legislação brasileira atual, a DFC, ela pode ser enquadrada como uma problemática específica, entretanto, todavia, porém, se for comprovado que a pessoa, ela faz a utilização daquilo de forma a obedecendo a uma prescrição médica, ela não é condenada pelo crime total. Entretanto, faço novamente um parêntese, se for ah, identificado que que o DFC foi utilizado para cometer o crime, aí não, aí já entra-se entra-se no artigo 157, né, no artigo 157 e no artigo 213, tá, do Código Penal Brasileiro, tá bom? Entre outras drogas que entram do DFC, nós temos os benzodiazepínicos, que são os sedativos, a ketamina, que é um anestésico, o GHB, que é um sedativo, e, propriamente dito, o etanol, né? As bebidas etílicas. Bem, os benzodiazepínicos são medicamentos que são os ansiolíticos, os sedativos, os hipnóticos, relaxantes musculares que são utilizados para induzir o sono, tá? E aí entra as classes AN, que eu falei para vocês antes, né? Clonazepam, flunazepam, flunitrazepam,
né? O Ronapiol, tá? Então, entra toda essa classe, Rivotril, tá? A ketamina também, ela entrou na década de 90, tá? Como um anestésico, só que ela tem uma outra problemática, tá? Além de calmante, ela causa um processo de dissociação da realidade, tá? Quem é utilizadora, administra esse remédio de forma contínua, ela tem ali uma dificuldade de compreender quando ela está na realidade e quando ela está dormindo, tá? Boa Noite Cinderela, um golpe mais conhecido, né? Mas a gente está tendo grandes mudanças, né? E agora nós temos tentando chegar a um controle dessas drogas, tá? Existe uma classe imensa que eu não falei, mas é porque justamente tem certas coisas que a gente só fala quando vocês tiverem um pouquinho mais de maturidade, tá bom? Espero que esse breve estudo sobre toxicologia e farmacologia tenha sido interessante para todos vocês. Eu vejo vocês na próxima aula e até lá. Um beijo para todos. Tchau, tchau.